assim como a transmissão de valores e tradições de uma geração para outra. Inspirados por Salmos 128, incutimos em nossos filhos a reverência a Deus e demonstramos que a verdadeira dádiva está na alegria que acompanha os que caminham de acordo com o coração do Pai. Principalmente a partir do exemplo, buscamos ensiná-los a ter o Senhor na posição de mais alta prioridade. Quer fossem dias bons ou ruins, eles nos encontrariam orando e lendo a palavra. Também veriam os princípios bíblicos aplicados em cada decisão tomada em nosso lar. Apesar das nossas inúmeras falhas e imperfeições, seguimos nesta direção e, com a graça divina, observamos que os valores cristãos foram impregnados na vida da Ellen, do Nicholas e da Lavínia. Nós nos empenhamos ainda em lhes instruir sobre o respeito aos demais, sobretudo aos que ocupam posição de autoridade. Nesse sentido, um gesto que pode parecer simples, mas na realidade carrega um significado profundo, é o ato de pedir a bênção, por exemplo. Ensinamos os três a pedi-la tanto a nós mesmos quanto aos seus tios e avós. Atualmente, apenas Lavínia reside conosco, pois tanto a Ellen quanto o Nicholas já se casaram. Nossa caçula mantém essa tradição viva todas as noites, antes de se deitar ou sair de casa. Às vezes, em meio a distrações, demoramos um pouco para atender ao seu pedido. Lavínia, então, persiste até receber sua bênção. Práticas assim, por mais antiquadas ou simplórias que possam parecer, são expressões de respeito que evidenciam o valor da família. Vale lembrar que é nela que se estabelecem as bases da honra, integridade e outros princípios que nos guiam pela vida. Talvez por perceber seu impacto melhor do que nós mesmos, o diabo trabalhe tão enfaticamente para desestruturá-la de todas as formas possíveis. Ao menos é isso o que percebemos com a análise de alguns dados divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN. No intervalo de 2018 a 2022, notou-se uma redução no número de nascimentos no Brasil, observação que já desperta a atenção por si só. Como se não bastasse, houve também um aumento considerável no número de crianças registradas sem o nome do pai em seus documentos. Os dados são bastante elucidativos. Entre 2018 e 2022, o número de casos passou de 157.500 para 164.600. O aspecto mais incômodo, porém, está na mudança proporcional. A fração subiu de 5,5% em 2018 para 6,9% em junho de 2023. Esse último dado expõe a quantidade de jovens que crescem em contextos familiares caracterizados pela ausência da figura paterna. Por consequência, observou-se como pessoas que crescem em uma realidade assim ficam mais suscetíveis a desistir dos estudos e não ter acesso a oportunidades de formação técnica ou superior. Além do mais, a inclinação para a criminalidade não só se torna possível, mas em muitos casos, provável. É importante também reconhecer o impacto psicológico e emocional que essa circunstância pode exercer em crianças e adolescentes. A carência de um pai tende a dobrar a probabilidade de comportamentos autodestrutivos, até mesmo atos extremos contra a própria vida. Diante de um cenário como esse, é necessário que nós, como embaixadores do Reino Celestial, pensemos em estratégias para transformar tal realidade. Em nosso entendimento, uma solução viável seria a abordagem bifronte, que combina a intervenção com a disseminação de valores e princípios que fortalecem o núcleo doméstico. Foi exatamente por esse motivo que nossa igreja local decidiu engajar-se em ações sociais que auxiliam crianças em situações de vulnerabilidade e se propôs a promover conhecimento sobre como famílias podem resistir às adversidades. No primeiro ano da Graça e Paz, alugamos uma residência e a transformamos no Núcleo de Evangelização, Operação Vidas. Aos domingos pela manhã, dedicávamos nosso tempo à evangelização das crianças da comunidade, com o objetivo de alcançar também suas famílias. Nesse local de acolhimento, as mães recebiam orientação a respeito de diversos temas, como planejamento familiar, criação de filhos e prevenção ao uso de álcool e outras drogas. Além disso, algumas de suas necessidades básicas eram supridas por meio de doação de roupas, cestas básicas e brinquedos.
Sempre que pensamos no projeto, somos tomados por um sentimento misto de fracasso e sucesso. Infelizmente, algumas crianças, ainda muito novas, perderam sua vida, foram vencidas pelas ilusões do mundo. No entanto, somos gratos ao Senhor por vermos muitas, agora adultas, que não só foram batizadas em nossa igreja, mas também cresceram, construíram seus próprios lares e romperam com o ciclo de destruição familiar. Nosso propósito sempre foi encorajar pessoas a entender que a desintegração de uma casa gera consequências severas. Afinal, sabemos que não é possível prevenir todos os casos de separação ou divórcio. Contudo, trazer luz sobre seus resultados e sugerir alternativas para a restauração dos vínculos familiares é algo que está em nossas mãos. A palavra de Deus é clara ao revelar o papel valiosíssimo que a família desempenha na estruturação social. Ela é responsável por transmitir valores éticos, morais e culturais por gerações. Em Gênesis, observamos que Deus posicionou homem e mulher como detentores de uma missão: encher e subjugar a terra. Se vê na Gênesis 1:28. Aquela família seria a matriz de todas as outras, e a respeito de sua obra, o Criador afirma que tudo havia ficado muito bom. Se vê em Gênesis 1:31. Vivemos em uma sociedade que mede a prosperidade pelo acúmulo de riquezas e conquistas profissionais, perspectiva que pode facilmente desviar nosso foco da verdade. Contudo, sempre devemos ter em mente o que a palavra esclarece em Mateus 6:33 e crer confiantemente que Deus é um Pai maravilhoso e perfeito. Ele nos ama, sustenta, zela, corrige, confronta, acolhe e supre nossas necessidades. Nem mesmo as nossas imperfeições ou as de nossos filhos podem nos distanciar do amor do Senhor. Ele é o nosso pastor e nunca nos deixará. Caminhar com essa convicção é um bom exemplo de influência que, como pais, podemos exercer. Afinal de contas, a maneira como lidamos com os desafios ou mesmo com erros servem de modelo aos pequenos no âmbito espiritual e demais áreas da vida. Na adolescência, com meus 15 anos, participei de uma conferência nacional na Ilha do Boi, em Vitória, Espírito Santo. O ano era 1984 e os executivos de uma multinacional se reuniram para uma convenção importante. Sendo estagiário na ocasião, também pude fazer parte do evento. Saímos de Belo Horizonte e, em determinado momento da viagem, paramos para comer alguma coisa. De volta à estrada, quando já estávamos a uma distância considerável da lanchonete, meu gerente perguntou se havíamos pagado pelo chocolate que eu segurava em minhas mãos. Confesso que fiquei em dúvida. Não me lembrava ao certo se tinha feito o pagamento ou não, mas levando em conta a distância percorrida, voltar parecia inviável. 4 dias depois, retornamos pela mesma rota e a questão do chocolate veio à tona outra vez. Meu gerente, então, sugeriu que parássemos para acertar a conta, caso necessário, e assim fizemos. Sua atitude simples, mas ética, foi profundamente marcante para mim. A preocupação em resolver algo que, aos olhos de muitos, poderia ser trivial, evidenciou um compromisso genuíno com a integridade. Seria fácil ignorar algo tão pequeno como confirmar o pagamento de um doce em uma lanchonete que recebia centenas de pessoas diariamente. No entanto, a decisão de assegurar que tudo estivesse em ordem, mesmo após vários dias, foi um exemplo de conduta louvável. Além de guardar e praticar o princípio demonstrado por meu chefe, fiz questão de ensiná-lo aos meus filhos. Certo dia, anos mais tarde, tive uma excelente oportunidade de fazer o mesmo. A empresa em que trabalhava permitia a visita dos familiares de seus funcionários uma vez ao ano. Meus filhos, ainda pequenos e sempre entusiasmados em experimentar algo novo, sentiam-se privilegiados ao percorrer meu escritório e ver suas fotos em porta-retratos pela sala. Entretanto, a certa altura, talvez por curiosidade ou inocência, pediram para levar para casa itens de papelaria, como canetas, colas e clipes de papel. Perguntaram se havia a possibilidade de pegá-los, pois não fariam falta no meio de tantos. Naquele momento, esclareci a importância de distinguir pertences pessoais do que não é nosso. Enfatizei que não importava se o objeto parecesse insignificante, sendo um clipe ou caneta,
Nada justificaria nos apropriarmos daquilo que não nos pertence. Por meio desse diálogo, busquei incutir neles a percepção de que a integridade começa em pequenas ações. Pastor Edésio, lições de integridade sempre fizeram parte de nosso cotidiano, e elas se mostraram claramente eficazes em algumas ocasiões especificais. Certa vez compramos um tablet para o Nicolas, cuja felicidade ao desembrulhar o presente foi impressionante. Ele sempre teve um jeito peculiar de lidar com os estudos. Desde o ingresso na universidade, abandonou o uso de cadernos, lápis e canetas, aderindo aos eletrônicos para registrar suas anotações. Uma escolha que até hoje menciona com certo orgulho. E chegamos ao fim da parte 3 do audiolivro Criando os Filhos para o Amanhã, do Nicolas Ferreira. Se esse conteúdo fez sentido para você e trouxe reflexões importantes, aproveita para se inscrever no canal e não perder as próximas partes. Já deixa o like nesse vídeo para fortalecer ainda mais a distribuição desse conhecimento e compartilhe sua opinião aqui nos comentários. Suas ideias e experiências podem inspirar outras pessoas também. E não se esqueça, a playlist completa do audiolivro está disponível na tela final e no link da descrição. Assim você pode salvar e acompanhar cada capítulo no seu ritmo. Vamos juntos construir um futuro melhor para nossos filhos. Nos vemos na próxima parte.